Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era. Meus amigos, irmãos, você está convidado a ouvir o programa Palavra Verdadeira toda segunda-feira, toda terça e toda quinta-feira, a partir das 9 da noite pela Rádio Web Itabi FM. A apresentação desse que vos fala, Diácono José de Sapedral. Neste programa você pode pedir louvor, oração da fé, deixar uma palavra, deixar um louvor para Deus e contar o seu testemunho. Então não esqueça, toda segunda, toda terça e toda quinta temos encontro marcado pela Rádio Web Itabi FM, programa Palavra Verdadeira, a partir das 9 horas da noite. Você é o nosso convidado especial. Até lá, querendo Deus. Contamos com as suas orações e com a sua participação também. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa não, aleluia. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Você que chora, louve ao Senhor. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué, atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. Olha, é o mesmo e não mudou. E Ele está aqui no nosso meio. Esse Deus é o nosso grande Emanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende.
tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho aclamava, e o Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Irmãos, eu chorei bastante aqui ao ouvir o testemunho da Patrícia, e eu comecei a lembrar de mim com 7 anos de idade. Meu pai abandonou minha mãe e eu era o filho mais velho, tinha 7 anos, e nós também éramos 7. E era a escadinha, 7, 6, 5, 4. A minha irmã mais nova tinha meses de idade quando meu pai foi embora. Minha mãe começou a trabalhar, minha saudosa vozinha ficava com a gente enquanto ela trabalhava, porém minha mãe deu uma alergia nos olhos e não pôde mais trabalhar. Nós mudamos para Águas Lindas de Goiás após a morte da nossa vozinha, e a nossa vida se tornou bem miserável. Tanto eu como meus irmãos também pedíamos alimento. Íamos nas padarias, ficava na porta: tio, me dá R$1. Meus irmãos pediam no sinal e a gente morava num barraquinho velho, todo quebrado, em Águas Lindas de Goiás. Recreio da Barragem, quadra 9, lote 16, era o meu endereço. Muitos vizinhos lá presenciaram isso. Minha mãe vendeu o bujão para comprar comida, vendeu o fogão, vendeu a geladeira. A gente cozinhava só na lenha. Ela recebia uma cesta todo mês do governo, e as mulheres que conheciam a história da minha mãe tiravam o fubá e dava para minha mãe. Então a gente comia fubá de manhã, fubá de tarde, fubá de noite. Você pode ver que eu ainda sou amarelo, ainda de tanto fubá que eu comia. Uma vida de miséria. Com 14 anos eu me envolvi no mundo das drogas. Ao ver minha mãe diversas vezes chorando, falando: meu Deus, o que é que eu vou dar para os meus filhos comer amanhã? Eu criei dentro de mim um sentimento de mágoa pelo meu pai, por ele ter sido tão covarde, abandonar uma mulher com 7 filhos. E eu cresci revoltado com o meu pai por causa disso. Certa feita, eu tinha 15 anos de idade, eu fumei um baseado de maconha com mais 2 amigos e sentei no murinho da minha casa. Veio de lá 3 jovens, eram as 3 horas da tarde, o sol estava rachando. Esses 3 jovens se aproximaram e começaram a sapatear em frente à minha casa.
Eles fizeram um movimento pentecostal ali em frente à minha casa. Foi fogo, terra, água. Pegou, pastor. Entre eles ali. E eles pulando e falando línguas estranhas. Um amigo meu olhou assim: vixe, esses caras tão doidão. Mas doidão quem estava era nós. Aqueles rapazes estavam cheios do Espírito Santo de Deus. O do meio começou a falar em língua mais alto e apontou para aquele barraco e disse: hoje essa casa está em ruína, hoje essa casa está em miséria, mas de dentro dessa casa Deus vai levantar pregador do Evangelho e vai mudar a história dessa família. Não sei aonde aqueles jovens estão, mas a profecia que eles entregaram está pregando aqui hoje e no Brasil todinho, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Sabe, aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 2006. Deus mudou minha história. Com 5 meses eu preguei a primeira vez. Com 1 ano eu já era pregador em congresso. Desde então não parei, tenho 15 anos que prego o Evangelho, viajando o Brasil inteiro. Deus disse que as nações me ouviriam pregar. Até hoje não saí do Brasil, mas todos os dias gente da França, da Europa, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Coreia falam comigo dizendo que viram um vídeo meu pregando. Então hoje a profecia já se cumpriu. As nações têm ouvido Gabriel Bezerra pregar. 20 anos se passaram depois que meu pai foi embora e minha irmã foi trabalhar na casa de uma delegada da Polícia Federal. E ela conversando sobre meu pai, a delegada disse: me dê o nome e o sobrenome dele. A delegada achou tudo que tinha que achar ele: as casas que ele já morou, endereço, telefone, aonde ele trabalhou, aonde ele deixou de trabalhar. Enfim, encontramos ele. Meus irmãos não lembravam de meu pai, foram todos a São Paulo, viajaram, conheceram meu pai, abraçaram ele, perdoaram ele. Só que eu confesso aos irmãos que, mesmo sendo crente, eu orei algumas vezes falando: Deus, arranca toda a mágoa de dentro do meu coração acerca do meu pai. Todos os meus irmãos foram lá ver o meu pai e eu não fui. Eu passei a perceber que eu não tinha mais mágoa do meu pai. Já falava nele sem sentir raiva nenhuma, rancor nenhum. Afinal de contas, o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Aí, antes de ontem, eu fui pregar em São Paulo. Nem estava lembrando do meu pai. Quando eu desci do avião, eu falei: rapaz, meu pai mora em São Paulo, vou mandar uma mensagem para ele. Mandei uma mensagem: oi pai, o senhor mora onde? Ele falou tal lugar. Eu falei: eu vou pregar em tal lugar, é perto? Ele disse: meu filho, é perto. Eu falei: vem no culto, pai. Ele falou: eu vou no culto e tu vem dormir na minha casa, de manhã eu te levo no aeroporto. Eu falei: amém. Venha então no culto. Quando chegou a noite, meu pai veio ao culto com 2 irmãs minhas que eu não conhecia. Quando eu peguei o microfone para pregar, meu pai desabou em lágrimas. Preguei ali, foi uma bênção, a glória desceu. Quando eu terminei a mensagem, para mim ficar mais feliz, as 2 irmãs que eu não conhecia vieram à frente e aceitaram a Jesus como seu Salvador. Quando terminou, eu dei um abraço no meu pai chorando. Eu disse: pai, me perdoa, por muito tempo eu tive raiva do senhor. Ele me pediu perdão também perante a igreja. Se abraçamos, dormi na casa dele e o Evangelho foi pregado. E eu creio que a semente foi plantada no coração dele. E a qualquer momento eu creio que Deus vai salvá-lo também, e o nome de Jesus será glorificado.
conclusão, eu vi na vida da Patrícia e na minha vida cumprir a palavra que diz que Deus arranca do monturo, ergue o necessitado e o põe para assentar entre príncipes e príncipes do seu povo. Evangelho é isso, muda a vida, muda caráter, transforma, liberta, dá uma nova estrutura,